Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Vamos continuar falando sobre as 5 linguagens do amor. Esse livro é fundamental, gente, muito importante se você é mãe, pai, né? Se você cria uma criança, você precisa conhecer e entender essa criança, saber como ela se sente amada. Então vale muito a pena você adquirir esse livro se você ainda não tem. Eu vou deixar aqui na descrição, né? Aqui embaixo o nomezinho dele para você procurar, pesquisar e comprar. Ele tem um preço super acessível, tá, gente? Vale muito a pena você ter esse livro. É um livro assim, tipo de cabeceira, sabe? E além de falar das 5 linguagens do amor, ele dá dicas assim super preciosas para a criação de filhos. Eu, né, 4 crianças, estou sempre procurando me atualizar e precisando, buscando informação para criar aquele grupinho lá em casa, gente, que não é fácil não. Nós vamos falar agora sobre a segunda linguagem do amor, né, que é palavras de afirmação. Essa, gente, para mim é uma das mais fortes, porque palavras, você sabe o peso que elas têm, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Se você pergunta para uma criança que tem como principal linguagem de amor palavras de afirmação, como ela se sente amada, né? Como você sabe que você é amada? Ela vai falar, porque meu pai diz que me ama, porque ele diz que eu vou conseguir, minha mãe me dá força. Então, ela coloca toda a expectativa dela de amor nas palavras. Ela tem necessidade de ouvir sempre, eu te amo, você é meu amor, você é querido, né? Você vai conseguir. Tem criança que já precisa dessas palavras até para elevar a autoestima dela, né? Que é o caso do José. A gente precisa estar sempre enchendo o tanque dele emocional com palavras. Isso eleva a autoestima dele e faz ele se sentir mais amado. Não foi assim de início que a gente descobriu isso, mas eu confesso que percebi isso antes até da leitura desse livro, que ele precisava muito que a gente estivesse sempre falando o quão importante ele era. Porque, gente, são 4 filhos, né? Então, na cabecinha deles, é difícil eles saberem que tem um lugar assim de importância e único nas nossas vidas, né? Que não são 4 e a gente divide o amor para cada um. Não, cada um tem o mesmo amor, cada um, sabe, é especial do jeitinho que ele é, da forma que ele é, que a gente vai amá-lo por quem ele é, né? Então, para eles é difícil. Agora, para um filho único, ele pode encontrar outros desafios, né? Porque ele não tem um irmão para dividir o amor. Mas ele também pode não se sentir amado porque você não fala a linguagem de amor dele. Então, assim, cada um, né, com a sua família, com a sua estrutura, com a quantidade de filhos que tem, vai encontrar a melhor forma de dividir isso e fazer o seu filho se sentir amado. Por outro lado também, gente, quem tem a linguagem de amor, palavras de afirmação, sabe o quanto as palavras são importantes, tanto para o bem quanto para o mal. E uma palavra maldita para uma criança que tem essa linguagem pode ser o fim para ela. Faz a autoestima cair, faz não se sentir amada, pode prejudicar essa criança emocionalmente muito forte, porque palavras, elas têm o poder, né, de trazer vida ou morte. E a Bíblia, ela tem vários versículos que falam isso pra gente, que você precisa cuidar do que você fala. Antes de vir teoria de linguagem de amor, palavras de afirmação, ela já fala que a gente tem que cuidar da nossa boca, a gente tem que ter sabedoria para falar. E quando a criança, né, tem essa linguagem, ela é mais sensível ainda para o que os pais falam, né, ou até qualquer outra pessoa que tem autoridade sobre ela, né, um professor, um avô, uma avó. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para uma criança, independente da linguagem de amor dela, porque palavras ferem mais do que um tapa. Isso você pode ter certeza, porque tem pessoas que são formadas com palavras, né? Você vê que se tornam adultos às vezes cheios de problema porque na infância escutaram algo que elas não conseguiram administrar, não passaram por cima daquilo e ficou dentro delas. Então, tome muito cuidado com o que você fala para o seu filho. Eu sei que é difícil, principalmente naquele momento que a gente está nervoso, tá passando algum problema, né? Tá aquele momento difícil de trabalho, de correria de casa, a gente às vezes pode acabar falando algo para eles que a gente não queria e palavras ferem muito. Então, tome muito cuidado com isso. Então, as crianças, elas sentem o amor, né, pelas palavras de afirmação, né, pelo incentivo que você dá para elas, muito mais do que um eu te amo. Você entende isso? Por quê? Porque, gente, o amor para criança, ele é um conceito abstrato, né?
porque você não consegue pegar o amor. Então você fala, filho, eu te amo. Se ele não conseguir associar esse amor, não é esse afeto, a um ato, ele não vai se sentir amado. Não adianta você falar 1000 vezes eu te amo para essa criança se você não demonstrar isso com um afeto, com atitudes. Ele precisa ter essa associação, porque isso é o que faz ele se sentir amado. Olha só que super interessante que esse livro fala, né? Eu falei no outro vídeo que ele dá dicas maravilhosas. Ele fala que amor e elogio são coisas totalmente diferentes, que você deve elogiar uma criança pelo bom comportamento, uma atitude positiva que ela tem, né? Que você vai estar elogiando essa criança. Você não tem que ficar elogiando seu filho o tempo todo. Se ele fez alguma coisa de errado, parabéns, filho, depois você vai melhorar. Não, o elogio ele só tem que ser dado naqueles momentos que ele acertou, sabe? Tirou aquela nota legal, né? Foi muito bem no jogo de futebol, aí você dá o elogio. E o amor não, o amor ele é incondicional, independente o que o seu filho vai fazer, se ele teve um mau comportamento, se ele foi desobediente com você na escola, não importa, você vai amar o seu filho incondicionalmente e ele precisa saber disso, que independente do mau comportamento dele, os pais amam. E aqui fala sobre o poder do encorajamento, que uma criança, né, um bebezinho, né, ele aprende a falar pelo encorajamento que os pais dão, né? Ele tá querendo falar mamãe, mamãe, você fica mamãe, 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 né? Você vai dando força para aquela criança até que a palavra sai. Você não quer saber se ela tá falando errado ou se ela vai desistir na primeira palavra. Você vai ficar insistindo até ela conseguir. Então isso é o poder do encorajamento. Então o seu filho vai aprender, o seu filho vai fazer certo quando você encoraja ele a fazer. Eu vou ler para vocês algo que tá aqui na página 43, que eu deixei separado, só para vocês terem uma noção de como isso é incrível. Olha só. O maior inimigo que nos impede de encorajar nossos filhos é a ira. Quanto mais raiva houver no coração dos pais, mais ela será descarregada sobre os filhos, resultando em crianças que se voltam contra autoridades e contra os pais. Então, assim, você encorajar o seu filho para o que é bom é maravilhoso. Porém, se você não tiver um coração bom, um coração puro, você não vai conseguir fazer isso pelo seu filho. Então, criar filhos é muito mais do que só educar e passar normas para eles. Nós, como pais, também precisamos estar bem, precisamos estar saudáveis, precisamos ser pessoas boas, sabe? Para a gente poder passar bons conceitos para os nossos filhos. Então, se a principal linguagem de amor do seu filho é palavras de afirmação, você vai ter que expressar isso verbalmente, muito mais do que com toque, né, o tempo de qualidade, né, que a gente vai falar logo à frente. Você tem que falar para ele e incentivá-lo o tempo todo, porque isso é muito importante para ele. Agora, do contrário, gente, também faz um mal danado. Se você usa palavras de condenação para o seu filho, ele se magoa muito. Não é se você fala, você não presta, você não vai conseguir, você é um inútil, olha, você é igual ao seu pai, você é igual ao seu avô, olha só, você só faz coisa errada. Isso magoa o seu filho demais. Se você teve qualquer atitude que você se arrepende, que você sabe que aquilo foi errado, nunca é tarde para pedir perdão. Vai lá, conversa com ele, pede perdão pelo que você falou. E se você também está ouvindo agora e no futuro você vier fazer algo que vai magoar o seu filho, nunca é tarde para pedir perdão. O perdão, gente, ele tem que estar sempre disposto no nosso coração. Tem que ser algo assim, sabe, do dia a dia. Porque errar, a gente vai errar. Como mãe, como pai, né, como pessoa individual, né, na sociedade, no trabalho, a gente vai sempre errar. Agora, pedir perdão tem que ser algo natural na sua vida. Peça perdão pro seu filho. Ah, ele é pequenininho e não sabe, ele não sente. Ele sabe sim, ele sente sim. E lembre que você é a maior autoridade na vida do seu filho. Mãe e pai foram constituídos por Deus. Então, tudo que você falar vai ter um peso tão grande na vida dele que se você não se arrepender de certas atitudes, isso vai magoá-lo para sempre. Ai, gente, hoje eu tô num cenário diferente, eu resolvi gravar aqui no escritório, né? Eu tive um tempinho aqui hoje, eu falei, nossa, eu tô com essa palavra na minha cabeça, eu preciso falar logo. Aí encontrei um cantinho aqui escuro mesmo, falei, vou gravar aqui que vai ficar bem legal.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem vai ter continuação, tá? Então, fiquem ligadinhos, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sempre sabendo dos dias e horários dos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.